Helder, obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho de saúde, né? A gente está tendo esse momento aí atípico, mas já esperado também da quadra chuvosa, né? Muitas pessoas adoecendo. E aí a imunidade é sempre importante falar sobre isso, né? Como é que a gente consegue cuidar da nossa saúde? Essa pergunta, por mais complexa que ela seja, ela tem uma resposta bem simples, mudando o estilo de vida que diz respeito a uma alimentação mais saudável, a prática regular de exercícios físicos, e detalhe, numa cota certa, porque tem gente chamando exercício físico, futebol do final de semana de exercício físico regular, e não é, tá? Isso pode inclusive promover mais problemas à saúde. Sono adequado, não podemos esquecer que o estilo, vamos lá, o funcionamento neuropsicofisiológico, o estilo de vida, uma pessoa que está passando por pressões sociais ou sofrendo algum tipo, né, de abuso, né, contra a agressão, contra o seu estado neuropsicofisiológico, tudo isso contribui negativamente para que a gente tenha mais infecções ou desenvolva doenças crônicas, tá? Então, a primeira resposta é essa, tá? E aí a prática regular de exercício físico, ela eu considero um elixir para a saúde, a gente pode discutir isso. Pois é, Helder, a gente fala assim muito de saúde, né? Digamos assim, tem aquele segredinho que na verdade todo mundo sabe, que é beber bastante líquido, descansar bem, né? Como você falou, se alimentar bem, né, ter uma qualidade de vida melhor e exercício físico, né? Muitos, há algum tempo atrás, se dizia assim, vou para academia como se fosse algo que fosse luxo, né? Que fosse uma coisa desnecessária, digamos assim. Mas hoje a gente vê uma consciência maior. Ou seja, vou para academia, vou fazer um exercício, mas faz parte da minha saúde, né? Faz parte do meu cuidado com a minha saúde. Então, assim, essa mudança de pensamento, né? Como é que você atribui, né, e pensa com relação a essa nova mudança de pensar? O exercício físico faz parte, né? Como eu vou no médico, como eu faço exames, eu também preciso fazer. A nossa visão na classe de educação física, eu com 31 anos de profissão, na verdade recebi informações de prognósticos, que será uma profissão muito relacionada à saúde, mais do que à própria performance. E depois desses 31 anos, o que eu vi foi um crescimento de todas as áreas, tanto performance de alto rendimento, quanto para a saúde. E o exercício físico, então vamos lá, o exercício aeróbio, o exercício contra resistência, como a musculação, por exemplo, eles hoje estão com níveis de evidência moderadas e fortes para não só longevidade, como para tratamento. A pessoa não é, por exemplo, um insuficiente cardíaco, então ele já faz parte, ele já é protagonista daquele cuidado para não desenvolver insuficiência cardíaca. Mas ele vira um coadjuvante e necessário, e não é com intensidadezinha baixa não, para o insuficiente cardíaco, tá? Então uma pessoa, eu estava até conversando lá fora com a nossa Simone, e eu estava explicando para ela que um diabético sem massa muscular, ele morre mais cedo. Um idoso sem massa muscular, ele morre mais cedo. Um paciente oncológico, uma pessoa com câncer, aí depende dos tipos de câncer. Ele com sarcopenia, promovido o quê? A sarcopenia, ela não é só por causa de falta de exercício, não. Pessoas que são acometidas por doenças inflamatórias perdem muita massa muscular. Então há uma tendência, por exemplo, do diabético, ou a pessoa que tem lúpus, né, no mês de fevereiro, foi um mês de consciência, né, de Alzheimer, lúpus. Essa pessoa, ela já tende naturalmente a ter mecanismos degradantes, deletérios para a massa muscular. E se não mantiver a massa muscular funcional e com um tamanho mesmo adequado, não só tamanho, mas tamanho e função, ela tende a ter um quadro pior da doença e morrer mais cedo. Olha, ou seja, é complexo isso, né? E aí, para finalizar, é bem legal. Se o exercício físico tem funções anti-inflamatórias, então você imagina um músculo, na hora do exercício, secreta um hormônio, e esse hormônio vai atuar numa inflamação hepática. Esse mesmo hormônio vai trabalhar para deposição de cálcio e proteína na matriz proteica dos ossos.
Aí outro hormônio vai remodelar o coração na hora do exercício. Então percebe por que eu chamo de elixir? Nós temos microlesões nos vasos e o exercício físico promove a cicatrização ou a nova formação de vasos na hora do exercício. Então percebe aí esse mesmo hormônio que diminui a inflamação vai lá no cérebro e treina o cérebro. Aí o cérebro, quando você está, né, vamos lá, a demência é muito comum na idade, né? A Alzheimer é muito comum. Você simplesmente diminui esses mecanismos porque forma novos neurônios, porque diminui a formação de umas proteínas lá que atrapalham as conexões nervosas. Então, quando uma pessoa chega mal alimentada na academia, mas com um mínimo de bem-estar, se alimenta e vamos fazer exercício. Não vamos tirar o nosso elixir da saúde hoje, não. Deu para entender um pouco mais a complexidade? Pois é, a gente falando, você falando sobre isso também, a gente vê a importância de se mexer, né? Digamos assim, Sim, né? Porque quando se mexer. a gente olha assim, o carro, eu preciso andar com o carro, porque se eu não andar com ele, vai Vai pifar, quebrar, né? né? A gente é a mesma coisa, a gente precisa fazer exercício, se mexer. Com relação às crianças, né? Qual a importância delas terem um contato com a natureza, de correr, de pular, de subir a árvore também, se quiser, porque na nossa época a gente fazia muito isso, né? Hoje já está mais difícil, assim. Dessa importância, né? Das crianças terem esse contato mais com a natureza, fazerem atividades ao ar livre, brincar, serem crianças. Isso também é uma maneira de exercício, né? Chama atividade física. O exercício é o prescrito por profissional de educação física, tá? E algumas mensurações na ciência já foram feitas, se não só a criança, mas o adulto fizessem as mesmas atividades de um século passado, incluindo subir escadas, levantar-se e mudar o canal da TV, lembra? Sim, sim. Telefone, pois é. As mensurações energéticas mostram que poderíamos chegar a 2.000 calorias a mais de gasto no dia. E aí a gente começa a cruzar isso com a incidência, isso aí é dado epidemiológico, da invasão, isso é uma loucura, de mau controle glicêmico em crianças com idade já a partir de 8 anos, 7 anos em diante. Então, a obesidade infantil, ela aumenta esse risco, né? Não só de mau controle glicêmico, ou seja, de pré-diabetes, não. É de uma série de doenças, mas criança não é para ter doença crônica severa, tá? E essa incidência, ela literalmente corrobora com um grande problema da humanidade. Se você olhar para mim e me perguntar, Helder, como está a sua carta de clientes de personal training? Porque também sou personal, tá? E tenho uma equipe, né, de treinamento personalizado. Eu digo que 98% hoje, porque eu sei a estatística, estão tendo ótimos resultados. E tem 2% que estão tentando migrar de um quadro, que inclusive o diabetes, ele gera compulsão alimentar, a pessoa come, não se sacia. Então existe toda uma fisiopatologia dessa doença. Mas 98% meus parabéns, professor Helder. E assim, nas academias, muitos personal trainers estão cheios de resultados, mas nós estamos perdendo essa guerra e estatisticamente sobrepeso e obesidade no mundo tem subido, juntamente com doenças crônicas. Nos Estados Unidos já são pouco mais de 3/4 da população. No Brasil, há 20 anos atrás, em consensos latino-americanos de obesidade, já se dizia que se o crescimento continuasse, depois da segunda metade desse século, todos os brasileiros seriam obesos. Percebe? Então, tem algum problema que nós, da área da saúde, não estamos sabendo resolver. Inclusive, eu tenho algumas ideias, mas faz parte de um livro que eu estou lançando em abril, transformando KPIs em academias diferenciadas, que mexe com o ecossistema para a gente poder trabalhar médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física mais juntos. Combate mais eficaz, mais incisivo. Tá? A gente vê no período da pandemia mais crítico, né? As pessoas ficaram em casa, algumas tentaram fazer exercício,
outras, né, quebraram aquela rotina que já tinha, outras depois que, né, tudo, graças a Deus, foi tudo melhorando, elas passaram a olhar na saúde com mais importância, né? Passaram a fazer mais atividades físicas, ter mais contato com a natureza, cuidar mais da saúde, ir aos médicos, fazer os exames, enfim. Mas também temos uma sociedade que adoeceu muito mentalmente, né? Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas, muita gente perdida, né? Como é trabalhar isso? Por uma vez que a cabeça é que comanda a gente, né? Assim, a gente tem cada vez mais essas compulsões alimentares, as pessoas mais ansiosas. Como é que a gente consegue fechar essa conta? É uma excelente pergunta, que é uma das principais causas, numa visão de um especialista, que não se trata de um problema tão simples, procrastinação. E eu quero aqui só lembrar que durante a pandemia, tudo isso já era previsto. Inclusive queda de cabelo em homens e mulheres, tá? As doenças crônicas é mais ou menos assim. Não é só o sedentarismo que aumenta. Quando você põe pessoas dentro de casa, naturalmente, e com incertezas, com angústias, né, com perdas, e não só de familiares, mas perdas materiais, você já está ali ciente de um prognóstico severo, ruim. Ok. Só que a pandemia também nos trouxe algumas elucidações que nós não tínhamos e não ganhavam, força na mídia para que fossem divulgadas. Então, eu estou hoje testificando que pessoas de castas sociais mais baixas estão mais preocupadas, mas esses dados, eles foram publicados aonde? Não, é apenas uma sensação minha, do meu ecossistema, e que essas pessoas, buscando essa prática regular de exercício físico, não mais como na década de 90, em que era muito famoso o exercício físico, para ficar igual a Cláudia Raia, a Débora Seco, ou seja, o exercício relacionado à performance estética. Só que a perspectiva ainda é muito séria, é alarmante, porque os quadros de doenças crônicas estão subindo e no pós-pandemia é normal essa curva em boletins epidemiológicos subir mais ainda, tá? E é uma das soluções que você me perguntou. Eu gravei essa sua frase. Uma das soluções é não esperar gostar e não esperar estar com saúde completa. Então essa é uma informação que talvez seja o maior presente dessa entrevista minha com você, tá? As pessoas não podem esperar terminar a dor da artrose, artrite reumatoide no joelho e no quadril, para buscar uma orientação de exercício físico. Por quê? Porque do leque de exercício físico para essas pessoas, ainda tem esses aqui, ó. E as pessoas naturalmente não sabem que tem esses. Um paciente oncológico sujeito a quimioterapia e imunoterapia, ele não pode perder massa muscular e ele não pode deixar de usufruir dos efeitos imunológicos de resposta imune do exercício e também funcionais orgânicos. A medicação pode, inclusive, ter melhores efeitos. Isso evidenciou-se, inclusive, nas vacinas do Covid. Pessoas fisicamente ativas, né? Uma coisa para finalizar, que foi muito reveladora, num campeonato nacional de futebol, os jogadores de futebol da Série A do campeonato nacional se infectaram em massa. 4 internações de mais de 300 atletas. Tem alguma coisa aí. O benefício direto do exercício sobre o vírus, esse vírus louco, que veio com características bem fora do padrão, bem estratégicas, com muitas portas de entrada, com ele mesmo se autodefendia contra a nossa imunidade imediata, que já está pronta. A imunidade que se adapta, que demora um pouquinho, ele mesmo se protegia e ainda deixa umas bombas relógio para que depois a gente tenha surpresinhas. Isso está em evidência, são 4 características, e aí, peraí, esses homens ficavam infectados, e esses dados são apenas do futebol masculino, e eles eram indivíduos overtreinados. Então quer dizer que o excesso de exercício está protegendo e não baixando a imunidade, e aí abriu uma outra perspectiva
para novas pesquisas. Será que as mensurações de exercício, vamos lá, você tem que fazer 75 minutos a 150 minutos por semana de exercícios do tipo aeróbios mais vigorosos. Não é caminhar. E se for caminhar, é de 150 minutos a 300 minutos por semana. E agora nós estamos numa outra fase. Será que é só isso mesmo? Entende? Então, respondendo aquela pergunta que você me fez, não espere ficar bem para iniciar o exercício, porque as orientações estão cada vez mais especializadas, mas procure a orientação do profissional de educação física. Eu posso dar uma referência que tenha registro no Conselho de Educação Física, que tenha, né, uma familiaridade, seja um especialista naquele tipo de estado clínico do paciente e que, se possível for, seja associado à nossa Associação Nacional de Personal Trainers. É realmente um nível de capacitação, né, bem acima da média. Helder, e falando da saúde da mulher, né? A gente está nesse mês de março ainda, as mulheres estão cada vez mais envelhecendo e buscando a qualidade desse envelhecimento, né? E aí a gente tem a questão da menopausa, osteoporose, né? As doenças que vão chegando com a idade também, e um período importante que é a menopausa, o climatério, enfim. Como é que essa mulher pode passar por essas fases, né, de forma plena, né, chegar a ter uma saúde dos ossos, do corpo e chegar para um envelhecimento saudável? O exercício físico, e de preferência, por exemplo, para a saúde dos ossos, os que promovem tensão, os que promovem uma resposta de peso contra o seu corpo. A hidroginástica e a natação já não são esses, embora sejam maravilhosos exercícios para combater outros tipos de doenças, inclusive metabólicas. Mas esse tipo de mecanismo que a pessoa é exposta, a mulher é exposta numa academia, e eu estou apenas dando um exemplo, porque essa sua pergunta ela é para meia hora de palestra, e aí eu vou simplificar, que é uma das coisas que realmente me cabe, tá? Esses exercícios, eles já, sem a ação dos hormônios, que são, existe um mecanismo, uma fisiologia para a deposição de proteína no osso, cálcio nos ossos, fortalecimento, aumento do diâmetro dos ossos. Ok, existe uma fisiologia. Parte dessa fisiologia é estimulada pelo exercício, mas com níveis baixos de estrógeno e progesterona, a mulher ela já fica exposta a uma série de outros problemas, inclusive da testosterona. Ela produz estrógeno a partir do hormônio masculino, que ela tem bem pouquinho. Olha que loucura. E o homem é o contrário. Ele tem muito hormônio masculino, a testosterona, e ele produz também estrógeno a partir desse hormônio. E a mulher, com esses níveis de hormônios sexuais baixos, ela pode desenvolver demência, Alzheimer, Parkinson, resistência à insulina, diabetes, doenças coronarianas. Então, percebe? E o meu alerta, mulher no climatério. Antes disso, médicos, exames para as devidas ações. Então, percebe que, mais uma vez, eu te trago para o trabalho transdisciplinar ou interdisciplinar. Eu dependo de um bom nutricionista. Eu dependo de um médico que cuide, tá, como a menina dos seus olhos, da saúde daquela pessoa. E o exercício físico não tem poder sozinho de combater todos esses problemas, tá? E ele realmente depende de níveis mínimos de ingestão de determinados macro e micronutrientes, inclusive os macrominerais, cálcio, sódio, fósforo, potássio, tá? E aí ainda tem a parte clínica, que eu preciso de um sistema endócrino e de uma pessoa equilibrada, né, metabolicamente, hormonalmente, para poder ter os efeitos da longevidade. Pessoas hoje estão com medo de envelhecer com doença. É tão sério isso. Os relatos, eu não quero viver até tal ano disfuncional. Mas existem soluções agora, hoje, para serem feitas, para não viver até 90 anos disfuncional, 95 anos disfuncional.